Ok, iniciamos então gravação. Será gravado e posteriormente será enviado aí para os irmãos que estão assistindo novamente e aqueles também que não assistiram, vamos estar enviando aí, link geral aí, ok? Para quem quiser depois. Então, meus queridos, hoje vamos ver aqui o personagem central do Apocalipse, certo? Não é mistério para ninguém que o personagem central do Apocalipse é Jesus Cristo. É tanto que a imagem está assim o mostrando, certo? Então nós vamos continuar aqui, continuando a série Revelações do Apocalipse, ok? E hoje nós temos aqui o segundo estudo, que é o personagem central. Então, o que nós temos aqui um benefício em conhecer o personagem central do Apocalipse, certo? E é saber de quem as profecias atuais estão falando. Se nós precisamos conhecer, sim, conhecer o Apocalipse, né? Conhecer o que significa o Apocalipse, conhecer o que significa as suas figuras, suas ilustrações, né? Para que possamos entender, então, o que a palavra de Deus quer trazer para nós nos últimos dias, ok? Bom, quando eu conheço o personagem central, ele tem um benefício para mim, certo? Benefício esse que traz a leitura do livro de Apocalipse mais agradável, tá, meus queridos? Então, assim, traz a leitura, faz, no caso, a leitura do livro mais agradável. A palavra Apocalipse, ela significa revelar ou descobrir, que dá a mesma coisa, certo? Revelar quer dizer que revela algo que está oculto. Descobrir é algo que eu ainda não sei, estou descobrindo, tá? Mas ambos fazem o mesmo sentido. São palavras diferentes? Sim, mas trazem um sentido interessante. O mesmo sentido na colocação, né? O Apocalipse está me revelando a verdade, e também o Apocalipse está me fazendo descobrir, né? Algo que eu ainda não sei, certo? Não temos dúvida de que Jesus é o personagem central do livro de Apocalipse, certo? E um dos temas principais é a adoração que todo o céu e todo o universo prestam ao Senhor Jesus. Nós vemos aí em várias passagens do Apocalipse falando dessa forma. Como nós entendemos que Apocalipse significa revelação? Por qual forma, né? Neiva, seja bem-vinda. Nós estamos aqui no segundo dia do estudo do Apocalipse, tá? Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, diz assim para nós. Pode ler, Priscila, para a gente? Consegue ler? Sim, irmão. Por favor. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Amém. Muito obrigado. Então, olha aqui, ó. O próprio livro do Apocalipse fala para nós, né? Revelação de Jesus Cristo. Então, aqui, ó, revelação de Jesus Cristo. Então, o tema central não tem como ser outro. Se é a revelação de Jesus Cristo, não tem como ser o tema central outra pessoa, senão o próprio Jesus, tá? Jesus, ele no livro de Apocalipse, ele é identificado por 38 nomes e títulos diferentes, certo? Só para a gente ter uma ideia, os primeiros 3 capítulos é mencionado 137 vezes. Em todo o livro, existem 250 referências a Cristo, a Jesus, ok? Como descreve o Apocalipse a grandiosidade de nosso Senhor Jesus? Interessante isso aqui, né? Como que descreve? Vamos lá? Irmão Ailton, pode ler para nós? Posso sim. Por favor. E se no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem,
vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, brancos como a lã, branca como a neve, e os olhos como chamas de fogo. Obrigado, irmão Hilton. Nós vemos aqui, ó, e a pergunta é como o Apocalipse descreve a grandiosidade do nosso Senhor Jesus. O que o livro de Apocalipse diz aqui, do verso 13 a 16? Semelhante a um ser humano, né? Semelhante ao filho de um homem, vestido até os pés de uma vestidura comprida, certo? Jesus tinha uma vestidura comprida, ok? Cingido pelo peito com cinto de ouro, como podemos ver aí, ó, tanto na lateral, assim, quanto passando assim, que nem o cinto de segurança do carro, certo? Teremos dessa forma. Sua cabeça eram brancos como a branca lã, eram brancos como a lã, branca como a neve. Olha aí. Hoje em dia, aqui na Terra, meus queridos, cabelo branco quer dizer velhice, né? Mas lá no céu quer dizer outra coisa, né, irmão Ailton? Lá no céu não quer dizer que Jesus é velho. Pelo contrário. Se for comparar conosco, se Jesus é milhões de anos ainda, não tem nem como comparar a idade de Jesus, né? Não se mede. A idade de Jesus e a idade de Deus não se mede. Não tem uma medida exata. Porque Jesus não é um ser criado como ser humano, né? Não é um ser criado como os anjos. Não são seres criados como os anjos, como os animais. Então, não tem como nós, não tem como nós mudarmos aí, nesse sentido aí, certo? Tentar contar a, tentar contar aí a idade de Jesus, que não vamos conseguir, de forma alguma, tá, meus queridos? Não tem como tentar contar, não tem como contar. Se alguém conseguir contar, me avisa, que eu não sei contar, não. Continuando aqui, e os seus pés eram semelhantes a latão, reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e de sua voz como de muitas águas. Olha aí, ó. Quem quer continuar para a gente a leitura? Neiva, quer continuar a leitura para a gente? E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Olha aí. Obrigado, irmão Vitor. Então, ele tinha na sua mão 7 estrelas, né? Representa as 7 igrejas, e da sua boca saía uma espada aguda, a Neiva saiu. Uma espada de 2 gumes, né? Uma aguda espada de dois gumes, 2 fios, né? O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Meus queridos, nós vemos aí bem interessante. Como é que pode... será que a gente consegue olhar para o sol de meio-dia, quando o sol está bem quente ali? Quem consegue olhar para o sol diretamente? Eu não consigo. Se tem o sol de meio-dia já é forte, imagine a presença do Salvador, como não é forte, né? Então, vamos lá. Vamos para aqui para a sua... como era descrevendo Jesus, certo? Como era a sua roupa? Vestes talares, né? Veste comprida, cinto de ouro, seus cabelos brancos como a alva lã e como a neve, olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Era como era Jesus, certo? Então o profeta Daniel também descreve a magnificência do Senhor Jesus. Daniel capítulo 10, versos 5 até 9. Priscila, lê para nós novamente, por favor. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus ombros cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo,
e os seus braços e os seus pés como cor de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Continuar, por favor. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. Obrigado. Então, o profeta Daniel ele descreveu aqui a magnificência do Senhor Jesus. O profeta Daniel, um homem santo, né, profeta de Deus, quando ele ouviu ali, né, teve a visão, certo? Ele ficou o quê? Caiu no profundo sono com o rosto em terra. Ou seja, ele diz, não ficou força em mim. Mudou-se o meu semblante em corrupção. Eu não tive força alguma. Olha aí, ó. Então, quando o profeta Daniel ele viu a magnificência de Jesus, o que aconteceu com ele? O profeta Daniel, um homem santo, um homem de Deus, um profeta, pecador como qualquer um de nós, sujeito às mesmas paixões, mas era um homem que estava mais perto de Deus, profeta, né? Assim corretamente. E aconteceu isso com ele. Imagine um ser humano qualquer, está na presença do Criador, como Daniel esteve, né? Então, nós vemos aqui, estamos falando hoje sobre o personagem central do Apocalipse, que é Jesus. E aqui fica outra pergunta. Quem é o único ser em todo o universo capaz de abrir o livro dos 7 selos? A Moailton vai ler para nós, para essa daí. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio, tomou o livro, à destra de que estava assentado no trono. Então, nós vemos aqui que o único capaz de abrir os 7 selos é o Cordeiro que viveu, morreu e ressuscitou. Quem é ele? Vamos aqui uma imagem figurada, né, meus irmãos? Não é essa a imagem real de Jesus. Mas Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação dos séculos, o único digno de abrir os 7 selos. Qual foi a força motivadora que impulsionou o sacrifício sublime de nosso Senhor Jesus? Quem quer ler essa para nós aí? Fique à vontade, um voluntário. Apocalipse E da 1:5. parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha aí, meus queridos. Então, qual é a força motivadora que impulsionou o sacrifício do nosso Senhor Jesus? É aqui, ó. Ele nos amou. Então, é o amor que motivou aqui o sacrifício de Jesus por nós. Foi o amor. O que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. E o mesmo amor motivou Jesus aqui a morrer pelos nossos pecados, né?
A morte de Cristo tem algum valor substituinte aos nossos pecados? E aí, meus queridos? Olha a condição da humanidade. Será que a morte de Jesus tem algum valor? Será? Vamos ver? Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, correto? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, olha, nós estamos vendo aqui, então, que por Jesus Cristo nós temos vida eterna, né? O salário do pecado é a morte. Então, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas, entendemos aqui que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Hebreus 4:15 diz que o quê? Quem quer ler? Quer o próximo a ler para nós? Outro voluntário? Hebreus 4:15. Porque Porque não não, temos. Pode ir. Olha aí, pode- mas... porque Talvez não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha que interessante. A Priscila é nordestina, mas não tem sotaque. Eita, Então, aqui nós temos, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Porém, um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, nosso sumo sacerdote, ele entende as nossas fraquezas, entende o que nós passamos hoje, entende o que todos nós passamos. Ele entende tudo isso, meus queridos, que nós passamos. Estamos passando, na verdade, né? Ele entende. Então, Jesus passou por tudo isso aqui, né? E entende tudo que nós estamos passando, tá? Porém, Jesus era sem pecado. Nós estamos sujeitos a isso, mas Jesus sem pecado, né? Por isso Jesus também é chamado de segundo Adão, porque Adão não tinha tendência. Escolheu, né? Mas não tinha tendência, mas escolheu. 1 Coríntios 15:3. Então, eu leio agora. Porque primeiramente vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, sim, a resposta é sim. O sacrifício de Jesus tem poder substituto pelos nossos pecados, sim. Certo? Qual a origem de Jesus? De que fonte vem o seu poder? Qual a sua natureza antes da encarnação? Nós já conhecemos tudo isso, né? Já sabemos tudo isso. Mas vamos ler aqui o que diz as Escrituras para nós, só para ficar registrado. João, capítulo 17, versículo 5. Irmão Ailton. Priscila, pode ler para nós? Irmão Ailton, acho que não escutou. e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, nós temos aqui algumas perguntas. Qual a origem de Jesus? Eternidade. Jesus é eterno. Então, antes que o mundo existisse, Jesus já existia. Qual é a fonte do poder de Jesus? E qual sua natureza antes da encarnação? Aqui. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual, sobre todos, Deus, bendito eternamente. Amém. Então, Deus é Jesus, é Deus, é eterno, certo? Jesus é Deus antes de encarnar. Jesus era Deus, então a fonte do poder de Jesus é do Pai. Jesus é Deus. Então ele mesmo tem poder para dar e tem poder para tirar, assim como o Pai, né? Deus tem o poder, Jesus tem
o poder. Então, cada um, individualmente, Deus Pai e Deus Filho, né? Temos aqui, Jesus, ele é a fonte de todo o poder. Jesus é o poder em pessoa, Jesus é Deus em pessoa. Quão abrangente é a capacidade salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Quão abrangente. Diz lá Hebreus, capítulo 7, versículo 25, para a gente finalizar aqui. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E aqui, meus queridos, nós vemos aqui uma imagem de Jesus com as mãos desta forma, tá? Vocês vão ver aqui, eu faço de conta que aqui no meio, tá? Está o planeta, certo? Aqui está o planeta, meu, de própolis, né? Está o planeta, e Jesus está com as mãos assim, ó. O que ele está fazendo aqui, meus queridos? Intercedendo pelo planeta. Jesus hoje está no Santos dos Santos, né? E Jesus, quando morreu, ele foi para o santo, lugar santo do santuário, certo? E lá estava intercedendo por nós. E hoje ele está no lugar santo dos santos, julgando cada um, julgando cada um de nós, como se não existisse nenhum de nós, como se não existisse outra pessoa na face da terra. Mas não vamos falar aqui de juízo, vamos falar de Jesus. Então, quem é o centro? Quem é o centro do Apocalipse? Quem é o personagem central do Apocalipse? É Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, que possamos, queridos, cada vez mais compreender essas sagradas verdades, que possamos entender que Jesus Cristo é o mesmo hoje e é ontem e eternamente. Em Jesus não há sombra de mudança, porque Deus não muda. Certo, meus queridos? Então, ele é o personagem central. E entender que Jesus é o personagem central nos faz mais felizes e nos faz mais sábios e nos faz mais entendidos da sua palavra. Amém, meus queridos? E que Deus abençoe cada um de nós, Deus abençoe cada um de vocês. E muito obrigado por estarem aqui presente, né? E sinta-se à vontade para comentar alguma coisa. Irmão Ailton, Priscila, ou Vitor, fiquem à vontade para comentar alguma coisa. Não, foi uma bênção. Deus seja louvado aí pelo resultado. Muito bom o estudo. Parabéns aí, fiquei muito feliz e vai ampliando o conhecimento, né? Aprendizado sempre é bom. Deus abençoe com a mente aí, irmão Anderson. Amém, meu querido. Deus seja louvado aí. Priscila e Vitor, algum comentário, alguma pergunta? Pergunta eu não tenho, só tenho que dizer que eu gostei, porque como eu sou recém-batizado, vamos dizer assim, eu ainda Uhum. tenho que aprender bastante e cada vez que eu participo de um curso ou uma pregação ou uma palestra que fala sobre as profecias, eu fico feliz por estar aprendendo mais, né? Porque a gente precisa saber disso, né? Para o nosso bem mesmo, né? Para a gente saber o que está por vir e também saber o que falar também para quem precisa ouvir, né? Levar a mensagem àqueles que não conhecem. E também fico feliz de estar participando de mais um, isso, né? Porque recentemente participei um que foi dirigido pelo irmão Ailton e todos os cursos que estão vindo, eu estou querendo participar para poder aprender, né? Muito bem, Porque Vitor. eu sinto que eu não sei muita coisa, então eu preciso aprender mais e através desses cursos eu vou aprendendo. É isso, irmão. Todos precisamos, meu querido, todos precisamos aprender. Ninguém sabe todas as coisas. Não se preocupe quanto a isso. Não É sou sabedor verdade. de todas as coisas. Irmão Hilton também não é sabedor de todas as coisas. Nem o pastor presente à conferência geral não é sabedor de todas as coisas, né? Cada dia nós aprendemos um pouquinho mais Verdade. de outros. Mas é louvável o seu desejo de aprendizado, né? E sua vontade de aprender. É muito bom, meu querido. Sim. Parabéns, continue Obrigado. assim. É isso aí. Obrigado. Priscila, perguntas? Vou falar a mesma coisa que o Vitor falou, faço até das palavras deles as minhas palavras, também sou recém-batizada, também
Fico feliz por estar aqui, né, participando do curso. E também todos os cursos que ele que veio primeiro, né, o Vitor. Então, ele já me convida, já me chama, e eu também estou ali participando, e é muito bom, muito maravilhoso também. Fico muito feliz por estar aqui também com vocês, aprendendo cada dia mais. E é isso. Deus seja louvado aí o desejo de vocês de aprendizado aí. Muito bom, a gente fica muito feliz em poder ajudar. E que Deus abençoe vocês grandemente aí. E, meus queridos, assim, continuem, né? Continuem mesmo querendo aprender, continuem mesmo querendo, se esforçando aí para aprender. Vocês só têm a ganhar, tá? Que Deus abençoe grandemente vocês aí. E uma boa noite para vocês. Muito obrigado por ter participado conosco.